Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu listarei nesse vídeo os meus 10 filmes favoritos da década de 90. Quais são os seus? Continuando a série de vídeos sobre os favoritos das décadas, então já fizemos 2010, anos 2000 e agora a década de 90. Lembrando que há alguma controvérsia, né, sobre o que define a década. Para efeito aqui desse vídeo é do ano de 1990 até o ano de 1999. Esses são os filmes que se qualificam para essa lista. Foi bem difícil, assim como nos anos anteriores, mas talvez essa década, por enquanto, tenha sido a mais difícil para eu elaborar essa lista. Especialmente os filmes que ficaram de fora, porque eu poderia citar, é uma década incrível, né, de filmes como Titanic, Toy Story, Clube da Luta, eu tô com a lista aqui na minha frente, que eu montei, Mulan, Contato, Seven, Show de Truman, Jurassic Park. Nenhum filme desse que eu tô citando tá no meu top 10 de filmes favoritos. Então, assim, não fique bravo ainda, não xingue. Vem comigo, porque lembrando sempre, eu quero ver as listas de vocês aqui nos comentários. É uma lista pessoal, eu não tô tentando julgar e dizer esses são os melhores filmes. Essa lista são os meus favoritos. E sempre favoritos tem muitos motivos pessoais, coisas muito específicas, particulares. Obviamente que eu acho todos os filmes da lista excelentes filmes, grandes filmes, porque provavelmente se não fossem nem estariam no top 10, mas a quantidade de filmes bons, na verdade em qualquer década, é muito grande e esse apego pessoal na década de 90 eu tenho com muitos filmes, então foi bem difícil escolher. E tanto que a lista de corte foi talvez a maior que eu fiz até agora. Então, nas menções honrosas que eu costumo dar e que eu faria agora, só sobraram 2 filmes, porque senão ficaria uma lista gigante de menções honrosas e aí é meio roubar no jogo. E eu até já dei uma roubadinha porque eu citei vários filmes aqui, então, mas ficaria muito grande. Então, as menções honrosas são apenas 2 filmes, porque senão, né, os que ficaram no corte anterior é uma lista muito grande, maior do que das outras décadas que eu já fiz. Então vamos para as menções honrosas para começar, que não quase chegaram no top 10, mas ficaram no caminho. A Lista de Schindler, de 1993. Eu não assisti esse filme no cinema, na época não tinha idade para poder assistir do cinema, embora alguns anos depois, alguns filmes que eu também não tinha idade, eu já começaria a entrar para assistir. A Lista de Schindler não rolou, mas eu assisti e quem for da minha idade mais ou menos, da minha época, vai lembrar do grande Aue. Eu não tinha TV a cabo nessa época, lá em casa, nossa, a gente só foi ter TV a cabo depois de adulto. E a Lista de Schindler eu só fui assistir quando estreou na TV aberta. Eu só fui assistir quando estreou na TV aberta no SBT. E o SBT, até hoje é assim, né? Eles conseguem uma coisa, eles fazem assim muita propaganda, eles ficam muito felizes assim, né, de conseguir alguma coisa. E eles fizeram um auê danado para a estreia da Lista de Schindler, o vencedor do Oscar de 1993, né, o Oscar de 94. E teve toda uma programação especial e propagandas, e o dia que ia passar, ia ter um intervalo, eu não lembro se era de 10 ou 15 minutos, porque o filme é longo, e eles iam fazer uma interrupção no meio pra gente poder ir no banheiro e tal. E eu lembro que eu tava lá, no dia que estreou na TV aberta no Brasil, no SBT, foi ali que eu assisti pela primeira vez a Lista de Schindler. E desde então assisti outras vezes, algumas vezes. Tenho ele em mídia física, tenho ele em DVD, tenho ele em Blu-ray, tenho ele em 4K também. E é um filme maravilhoso, eu amo esse filme de Spielberg. Um dos 2 grandes filmes, uma das 2 obras-primas que ele fez em 93, porque o 93 também foi o ano que ele fez Jurassic Park. Coisa pouca, assim, né? O cara faz Lista de Schindler e Jurassic Park no mesmo ano. Então a Lista de Schindler é a primeira menção honrosa. Segunda menção honrosa, do ano de 98, Além da Linha Vermelha, The Thin Red Line, que foi o filme depois de um hiato de 20 anos na carreira do Terrence Malick. Ele volta, ele que sempre foi, até hoje continua, né? Meio recluso, mas sem dúvida nenhuma naquela época era mais, assim, ele realmente sumiu. O cara fez 2, 3 obras-primas do cinema e aí sumiu durante 20 anos. Você imagina isso, né? E quando ele voltou, eu lembro que teve uma matéria da revista 7, foi matéria de capa, porque era uma história assim de todos os atores, porque era um filme de guerra, basicamente com um elenco masculino, e todos os grandes atores de Hollywood queriam participar desse filme, independente de ganhar o salário ou não. Então a gente tem desde o George Clooney fazendo uma pontinha, até... Enfim, é um grande elenco. John Cusack, muitos atores que naquela época estavam mais em alta, hoje em dia não estão tanto, mas todo mundo quis aparecer nesse filme, o Champagne, e eu amo esse filme, e eu costumo dizer, né, que eu sempre fico na dúvida naquele ano, para quem daria o Oscar naquele ano, né?
E vamos pro top 10 agora, né? Em 10º lugar, Amores Expressos, Chungking Express, de 94, do Wong Kar-wai. Aí o pessoal que tá aqui agora no canal, que filme é esse? Essa lista vai ser muito cult. Não, nada disso, tá? Vem comigo, fica aqui pro restante da lista, tá? Mas começa assim, começa com o filme do Wong Kar-wai, maravilhoso, eu amo esse filme. Se você nunca assistiu, eu recomendo. Para quem assina o MUBI, ou se você quiser assinar o MUBI, que vive tendo promoção, procurem no Instagram deles, promoção baratinha, R$10 por 4 meses, sei lá, tem umas coisas assim que eles fazem, porque todos os filmes dele, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, do Wong Kar-wai, estão lá no MUBI. Então, Amores Expressos é um deles. Eu amo esse filme dele. E ele envelheceu muito bem. Ele continua muito atual, muito moderno. Toda vez que eu vejo uma cena dele, um quote dele, tem umas contas de Instagram que eu sigo que fazem isso. Impressionante a quantidade de frases notáveis que esse filme tem, de quotes maravilhosos. É uma trilha sonora incrível, fotografia maravilhosa, um elenco sensacional. Eu amo esse filme, eu amo a vibe desse filme. Ele é muito único. E dentro da filmografia do Wong Kar-wai, ele é similar, né, a um estilo dele, né, os filmes do Wong Kar-wai têm bem uma cara, e eu acho que Chungking Express é o que melhor exemplifica o cinema dele. Muito bom. Em 9º lugar, um filme de 1996, uma das minhas animações favoritas da Disney, um filme que eu acho subestimado, O Corcunda de Notre Dame. Eu amo esse filme, apesar de ter ciência dos problemas que ele tem. E tem um vídeo, um canal aqui no YouTube da... qual que é o nome dela? Alice, alguma coisa. Ela fez um vídeo e sei sobre esse filme, mostrando, e ela tem uma opinião parecida com a minha, né? Que ela acha esse filme maravilhoso, ao mesmo tempo que tem um monte de problemas seríssimos, né? Que é assim, é uma crise existencial que tem dentro desse filme, né? Que tem algumas das coisas mais sérias que existem dentro de uma animação da Disney, como, por exemplo, o desejo sexual de um padre, até as estátuas falando, dançando e fazendo careta, porque isso é uma coisa que se tornou padrão nos filmes da Disney a partir do sucesso do Aladdin, e eles tentaram, começaram a replicar essa forma de um elenco coadjuvante, ou um personagem coadjuvante cômico em todo filme, e no Corcunda também existe isso, mas tirando essa parte cômica, a gente tem, e eu concordo, assim, que a minha parte favorita não é essa parte que tem as gárgulas, né? Apesar de não achar que estraga, não chego a esse ponto, mas sem dúvida nenhuma são as partes mais fracas do filme. A melhor coisa do filme são as partes mais sérias, justamente, né? E é um filmão, assim, é lindo. A trilha sonora, as músicas, as letras, é uma das que eu mais ouço, que eu mais amo. É muito lindo esse filme. Eu sou apaixonado desde a época. É uma das trilhas sonoras que eu mais ouvi. Tenho o CD da trilha sonora e ouvia muito. Acho sensacional. E claramente, assim, foi uma tentativa da Disney, né, naquele período. Depois que eles foram indicados Bela e a Fera, melhor filme, eles ficaram com essa obsessão de conseguir ser indicado de novo e vencer um Oscar de melhor filme com uma das animações. Então, o Rei Leão é claramente uma tentativa disso, uma obra adaptada de uma peça de Shakespeare. O Corcunda de Notre Dame é adaptado da obra de Victor Hugo. Então, eles tentando trazer uma gravidade, né, um gravitas para os filmes deles, uma validação, e acabaram não conseguindo isso, mas enfim, dane-se, porque, né, prêmios, mas a gente ganhou o Corcunda de Notre Dame nessa época da Renascença, da segunda Renascença da Disney. E em 8º lugar, um filme de 97, que não é o Titanic ficou ali na nota de corte, mas eu amo Titanic, tem vídeo sobre o Titanic aqui no canal, amo. Titanic é uma obra-prima, mas 10 posições é pouquíssimo para tanto filme bom. Em 8º lugar, um filme daquele ano que também foi indicado ao Oscar, Los Angeles, Cidade Proibida. Eu sou apaixonado por esse filme. E eu assisti ele numa época, em 97, em que eu estava descobrindo mais filmes, mais cinema. E como o Chungking Express, né, ali dos anos 90 também, enfim, nos anos 90 o boom de locadoras, e pela idade que eu tinha e a possibilidade de alugar, mais independência, ir lá na locadora, pegar um monte de filme. E Los Angeles Cidade Proibida eu assisti na época de lançamento, né? Não, de novo, não no cinema, porque eu não tinha idade, mas quando chegou na locadora. Mas
o cinema no ar, no caso, né? E fui apresentar. Não foi o primeiro filme, né? Já tinha assistido alguns outros filmes no ar, mas com certeza foi o primeiro que me marcou, assim, que me gravou e me fisgou assim para esse universo. E alguns anos depois eu ia dirigir um curta no ar lá na faculdade, tudo, porque fui fisgado por esse universo e esse pedacinho do cinema, né? Esse bairro do cinema, pelos Los Angeles Cidade Proibida. É um elenco maravilhoso. Russell Crowe em grande atuação, assim, sensacional. Cada vez que eu revejo esse filme, eu valorizo mais ainda o trabalho dele nesse filme. A trilha sonora é incrível. Ele é muito bem dirigido. A direção do Curtis Hanson, que infelizmente faleceu uns anos atrás, cedo ainda. Ele dirigiu 8 Mile também. É um ótimo diretor. E é um filme daqueles que a gente sente uma boa direção e uma boa montagem. É um filme muito bom. Na época, teve gente falando, né, críticos e tal, esse é o verdadeiro melhor filme e não Titanic. Balela, Titanic merecia vencer, sem dúvida nenhuma, mas tá aqui no meu top 10 porque é um filme sensacional que me impactou muito e fez parte da minha formação cinematográfica e eu amo até hoje. E tem aquela lance de ser meio subestimado, não ser tão falado, sempre pega comigo. Em sétimo lugar, mais uma animação. Eu fico muito feliz de ver animações nos tops. Já teve no passado, agora de novo. Filme de 95 e mais um filme que é de outro país, né? Um novo país aqui na lista. Ghost in the Shell. Esse aqui é uma obra-prima, maravilhoso, influente e muito influente assim pro cinema e para outros filmes que viriam a ser talvez ainda mais influentes do que ele, mas ele que influenciou algum desses filmes. Dando aqui uma diquinha do que vem por aí. Mas o Ghost in the Shell, se você nunca assistiu, você precisa assistir. Porque se você está aqui nesse canal e está assistindo esse vídeo e chegou nesse ponto do vídeo, você com certeza é fã de cinema, é um entusiasta, é um cinéfilo. E se você nunca assistiu Ghost in the Shell, vá atrás, procure. Eu acho que ele está disponível em algum serviço de streaming atualmente. Se tiver a opção lá 2.0 ou original, veja o original, tá? Porque tem uma versão 2.0 nesse filme, com umas cenas a mais e com efeitos feitos em computador e não modernos, alguns anos depois, e não é legal não, tá? Não acrescenta, assista o original mesmo, tá? A versão original. A trilha sonora impactante. Foi um filme, é um daqueles filmes únicos, assim. E é um filme de clima e de construção imagética e você mergulha naquilo. E eu vou falar mais um pouco dele daqui para um pouquinho mais na frente quando eu falar de um outro filme. Mas é sensacional esse filme, eu amo e sem dúvida nenhuma tinha que estar nesse top 10. Em sexto lugar, um outro filme de 98 que eu citei lá atrás nas menções, né, honrosas do Além da Linha Vermelha. O outro filme de 98 de guerra, que também foi indicado ao Oscar, O Resgate do Soldado Ryan. Esse eu vi no cinema, não tinha idade, mas vi no cinema 2 vezes. E é um filme maravilhoso e não apenas, e apenas bem entre aspas, tá? Porque mesmo que fosse apenas, já valeria. Mas não é apenas a sequência inicial da invasão do dia D. Todo o filme, inclusive as minhas partes favoritas, inclusive são partes posteriores, né? Mas quando a guerra se torna mais íntima e a gente está mais com os personagens e vivendo aqueles momentos com eles, é um filme muito bom. O único asterisco que eu coloco nesse filme, e eram críticas que ele recebia, isso ficou gravado na minha cabeça, na época, o patriotismo exacerbado, não assim, o patriotismo ponto, porque isso é quase assim, um dado que em qualquer filme americano que fala alguma história que tem a ver com pessoas americanas com os Estados Unidos, vai ter. Mas o fato dele começar e terminar com a bandeira dos Estados Unidos. Porque se ele não tivesse esse começar e terminar com a bandeira dos Estados Unidos, ele é simplesmente um filme, e ele tem lá, e os americanos e tal, e beleza, quem é americano vai se sentir orgulhoso. O Spielberg não é obrigado a fazer filme para outras pessoas do resto do país. Ele é americano, ele faz o filme para os americanos, beleza. Mas outros países, a Europa toda lutou, e mais, assim, não é uma disputa, mas mais gente morreu, enfim, muita coisa se acontece. Seria mais um tratado, um filme sobre a guerra como um todo. Mas como ele moldura com a bandeira americana, fica essa coisinha assim que eu acho que impede a perfeição, assim, porque eu realmente acho que esse filme seria perfeito se ele não tivesse a bandeira americana no começo e no final do filme. Assim, e não é assim só aparecendo, é literalmente abrindo e fechando o filme, a bandeira americana. Então, assim, é bem muito na cara, assim, né? E a guerra foi muito mais que isso, né? Mas, enfim, eu amo eu tô aqui falando do filme que eu amo e falando mal dele, mas fazer o quê? Porque eu amo, ele é maravilhoso. Vou falar o quê? Esse filme é sensacional, um design de produção, um som, a trilha sonora do John Williams, é muito, muito,
muito bom. Eu amo esse filme e é um filme que eu continuo revendo e continuarei até aqui estar. Em quinto lugar, o primeiro filme, mas talvez de um dos melhores anos da história do cinema, e é um dos anos que mais tem representantes aqui, são 2 anos que mais tem representantes aqui na minha lista, 95 e esse ano que é o ano de 1999. Inclusive eu vou deixar um vídeo muito legal de um canal de uma ensaísta sensacional sobre o ano de 1999 no cinema. O vídeo é em inglês, mas eu recomendo muito que vocês assistam. E o filme que está em quinto lugar na minha lista, começando no top 5, Notting Hill. Sim, Fonseca, um romance, uma comédia romântica, sim, vai ter, eu amo comédia romântica, e Notting Hill é um dos melhores exemplos de comédia romântica que eu conheço, e cada vez que eu revi um ano, 2 anos atrás, e como esse filme é bom e bem feito, e como eu sinto falta desse tipo de filme, e de um elenco, assim, da qualidade da direção, e da inteligência do roteiro, e dos diálogos, e das situações. E aí é um filme que você assiste e tudo ele é um clássico. Eu não lembro de ver, mas eu sinto que assim, uma comédia romântica moderna, né? Já faz mais de 20 anos, Notting Hill, tá quase 25 anos, poderia citar Notting Hill, ou alguém está assistindo Notting Hill, por conta dessa brincadeira, né? Dessa citação de um exemplo assim de ideal romântico e tudo mais. É muito bom, é muito divertido. Hugh Grant e Julia Roberts em grande forma, assim, no auge ali dos seus carismas e talentos na comédia romântica, e muito, muito bom, muito bem dirigido. Amo esse filme. Em quarto lugar, outro filme de 1999, sem dúvida nenhuma, muito subestimado. Talvez, ouso dizer, o filme mais subestimado dessa minha lista, porque quase todos os outros eu acho que tem um reconhecimento, tem algum mérito, algum sucesso, mesmo que posterior. Esse, até hoje, eu acho que ele ainda é muito subestimado, ele foi na época e continua sendo, e é o talentoso Ripley. Eu amo esse filme. Na época da faculdade eu era viciado nesse filme. Eu lembro que a gente fez um trabalho de psicologia e eu levei para o meu grupo, não, tinha que ter um filme, e aí eu falei, não, vamos fazer com o talentoso Ripley todos os quadros clínicos que a gente precisa apresentar estão aqui nesse filme. E estava certo, a gente tirou nota muito boa nesse trabalho. Mas eu acho sensacional. É uma das minhas atuações favoritas da história do cinema, o Matt Damon nesse filme. É algo assim absurdo o que ele faz e me provoca um incômodo. É um filme que não é assim ok de você assistir. E dependendo da sua personalidade, das suas coisas, você fica com vergonha. Quem tem aquele problema de vergonha alheia, né? E fica assim incomodado, quer fechar a cara de vergonha. Esse filme causa bastante isso. E o elenco todo, né? Então, assim, tem o Matt Damon ali no papel principal, mas o Jude Law, que assim, explodiu, né, digamos, ele já estava aparecendo, mas esse filme que ele explode porque ele foi indicado a ator coadjuvante, e eu nunca vou esquecer naquele ano o Michael Caine ganhou o Oscar, inclusive o Michael Caine, que eu acho que é o que menos merecia naquele ano. O Michael Caine merece todos os prêmios, mas naquele ano, né, pelos filmes, porque tinha o Jude Law, tinha o Haley Joel Osment pelo Sexto Sentido, tinha o Tom Cruise pelo Magnolia, enfim. Mas ele fez um discurso muito bonito, e eu lembro que ele citou o Jude Law falando, porque o Jude Law estava começando, assim, você é uma estrela e você logo mais vai estar aqui recebendo esse prêmio, né? Esse prêmio ainda não chegou, viu, Michael Caine? O Jude Law ainda está esperando esse prêmio, mas sem dúvida ele se tornou uma estrela. E a Gwyneth Paltrow também, num dos melhores papéis da carreira dela, na minha análise. Nosso querido e saudoso Philip Seymour Hoffman, num papel sensacional, que você fica com ódio daquele cara, mas ele faz isso muito bem, né? E o personagem não está errado no filme, para você ver a genialidade do roteiro, da direção e do Matt Damon, que consegue fazer a gente ficar com raiva do personagem do Philip Seymour Hoffman, porque a gente tá o quê? Torcendo pelo personagem do Matt Damon, que é o grande vilão da história. Então, assim, eu amo a trilha sonora do Gabriel Yared, é maravilhosa. E, infelizmente, o diretor, o Anthony Minghella, que se foi muito cedo. Porque eu gosto de todos os filmes dele que eu assisti. Eu acho que tem algum filme dele que eu não assisti ainda, mas todos os filmes dele que eu vi, e os mais famosos, eu gosto muito. Eu gosto muito do Paciente Inglês. Eu gosto muito do Talentoso Ripley. Eu gosto muito do filme que ele faria depois, um dos últimos dele, se não o último,
reunindo, né, outros atores com quem ele trabalhou, o Jude Law justamente e a Juliette Binoche. Eu gosto do Cold Mountain, gosto bastante de Cold Mountain. A parceria dele com Gabriel Yared, uma das parcerias, mesmo que tendo durado pouco, é uma das minhas parcerias favoritas de diretor e compositor no cinema, mesmo sendo pouquíssimos filmes. É muito marcante. E o Talentoso Ripley tem uma coisa, assim, só para finalizar, que eu vou fazer um vídeo com esse tema aqui no canal, mas filmes que fizeram a gente passar a amar alguma coisa. O Talentoso Ripley é o filme que fez eu passar a amar jazz. Então, é o meu quarto lugar, eu amo esse filme. Em terceiro lugar, outro filme de 1999, claro, um dos melhores anos da história do cinema, Matrix. É óbvio, é óbvio. E assim, Matrix, falar o quê, assim? Se essa lista fosse de melhores filmes, provavelmente Matrix estaria no topo. Eu fui assistir na estreia, no dia que estreou, e não tinha tanto hype assim, porque o hype veio depois. O fenômeno, né, e que ele é até hoje, é um dos filmes mais influentes da história do cinema e um dos filmes mais influentes na cultura pop, na história. O impacto dele assim é sem tamanho. Por que eu falei que ia falar de novo do Ghost in the Shell? Porque se você já assistiu Ghost in the Shell, você sabe por quê, né? Porque Matrix puxa muita coisa do Ghost in the Shell, assim. Então a importância do Ghost in the Shell assim, é inegável, assim. Tem planos, literalmente, que é quase que copiado, né? Mas assim, não é nada... as irmãs Wachowski já disseram isso em diversas entrevistas, desde lá da época, né, que a influência, né, e várias outras influências, mas o Ghost in the Shell em particular é a maior, pelo menos com certeza na parte imagética e até no lance da história, de transferência de mentalidade, de cabeça, literalmente os fios entrando aqui atrás na nuca, é muita coisa que ele puxa, os tiros, o estilo da ação, o jeito que tem sequências assim, visualmente parecidas, tem vários vídeos aqui no YouTube, se você por acaso nunca viu isso, não sabia disso, procura aqui no YouTube, vai ter comparação, Matrix, Ghost in the Shell, procura aí para você ver e você vai ficar impressionado. Mas ele é a coisa dele, e ele pega de mais fontes, e ele criou uma coisa própria e que está influenciando o cinema até hoje. Assim como o Blade Runner fez lá atrás. Esses filmes de ficção científica maravilhosos, /ação, que criam algo, e uma estética, e uma vibe, e uma discussão, e um debate que influenciam o cinema para o resto do cinema. E não são muitos filmes que fazem isso. Então eu citei 2 aqui. E que estão distantes quase 20 anos um do outro. E agora a gente está mais de 20 anos distante do primeiro Matrix, no momento que eu faço esse vídeo. E é isso, são coisas que acontecem assim uma vez a cada geração quase. E o que falar de Matrix? Assim, rever Matrix é uma aula. Assim. Todas as frases são frases icônicas, todas as cenas são cenas icônicas. É impressionante. Matrix é uma obra maravilhosa que eu tive a alegria de ver no cinema no dia que estreou. E depois entraria na minha vida sequências e eu estaria lá e sairia em reportagem do Estadão, porque eu estava lá, era o primeiro da fila no Matrix Reloaded, vestido a caráter, dei entrevista para o Estadão, fui entrevistado, matéria com meu nome, vocês estão vendo aí na tela, né? Então, uma coisa que marcou muito, fez parte da minha vida e sem dúvida nenhuma tem que estar nesse top. Em segundo lugar, o filme... Aí voltando para 95, aí a gente volta a 95, passamos 99 e voltamos a 95, também foi um grande ano, na minha avaliação, assim, porque tem umas coisas assim de que... não, mas para mim foi, vocês estão vendo aqui, tem grandes filmes de 95. E é Antes do Amanhecer. Antes do Pôr do Sol esteve na lista dos anos 2000, lá em cima, e Antes do Amanhecer está aqui na lista dos anos 90, óbvio. Filme de 95, dirigido pelo Richard Linklater, estrelado pelo Ethan Hawke e pela Julie Delpy, e eu amo esse filme. Foi um dos primeiros DVDs que eu assisti quando... Eu não assisti em 95, né, obviamente, como eu tô falando aqui, eu só fui assistir ele no começo dos anos 2000, quando eu tive um leitor de DVD lá em casa, né? O computador que tinha o drive e lia DVD, e aí comecei a ir no locador e comecei a alugar DVD, e esse foi um dos primeiros filmes que eu assisti, e foi Antes do Amanhecer, de 95, então 5 anos depois, né, que o filme foi lançado, mas desde que eu assisti me apaixonei por esse filme, sou apaixonado por esse filme, revi muitas vezes desde então,
revisito com frequência, amo esse filme, a vibe, e sempre fico na dúvida se esse filme é o meu favorito da trilogia no momento, ou Antes do Pôr do Sol. Vai do momento, vai de ocasião, vai de estado de espírito, mas amo a trilogia e esse, sem dúvida, estaria aqui na minha lista dos anos 90. E em primeiro lugar, é um outro filme de 95 também, então fechando 3 filmes de 95 e 3 de 99 aqui na lista, que eu fiquei assim, a gente sempre fica, né, quando monta essas listas, caramba, você vai chegando, você vai montando, mas espera aí, como eu disse ali, o Matrix poderia estar em primeiro, mas o Talentoso Ripley também poderia estar, né? Aí você vai organizando assim as ideias, e aí eu vi esse filme, tava ali na minha lista, eu passando, eu falei, não, é esse filme. Porque esse filme foi muito importante na minha vida, assim, o impacto desse filme na minha vida. E até hoje, assim, eu amo esse filme, Infelizmente, coisas fora de câmera acho que prejudicam um pouco. E eu vou falar qual é o filme, né, para não ficar tão no mistério. O filme é Coração Valente, Braveheart, do Mel Gibson. E justamente, né, coisas do Mel Gibson e extra câmera, infelizmente, acabam prejudicando um pouco o legado do filme, né? Mas desde da época, né, eu vejo que o pessoal fala muito mal, né? Que nem o Oscar daquele ano, né? Que esse filme venceu o Oscar daquele ano. Foi um dos piores anos da história, né? Do Oscar. E na verdade, Coração Valente só ganhou porque os outros filmes eram muito fracos, né? Teve Apollo 13, Baby. Tem muita gente que acha que Apollo 13 deveria ter vencido. Eu discordo totalmente. Eu concordo que os indicados, Baby não deveria ter sido indicado. Aliás, para mim, Apollo 13 também não deveria ter sido indicado. Antes do Amanhecer, para dar um exemplo que está aqui na minha lista, merecia muito mais essa indicação. Mas Coração Valente, sem dúvida nenhuma, assim. E ele faz algo, né, que vai resultar no ano 2000 em Gladiador. Porque ele traz de volta os grandes épicos para o cinema, e para Hollywood especialmente, né, em particular. Mas ele não é um épico que nem aqueles, né, de antigamente, da época dos grandes épicos. Ele é diferente. A fotografia dele é uma coisa assim divina. A trilha sonora, e aí eu vou parafrasear meu amigo Pablo Vilaça, que diz que se a trilha sonora do Coração Valente fosse uma mulher, ele gostaria de casar com ela. Porque eu entendo totalmente essa frase dele, acho ótima, porque eu amo, mas como eu amo essa trilha sonora do Coração Valente, do James Horner, que é um dos meus compositores favoritos, que eu sempre louvo, sempre que eu posso aqui no canal, porque ele se foi muito cedo e acho que ele não é tão falado. Infelizmente. Embora, se a gente for botar as músicas, as pessoas conhecem, mas ele não é tão reconhecido, digamos assim. E é muito bem dirigido, é muito bem atuado. E eu me emociono sempre, é impressionante. Desde a primeira vez que eu vi esse filme, eu queria muito ver no cinema. Eu lembro que meu pai viu no cinema e me contou a respeito e tal. E eu fiquei assim, caramba, eu queria muito ver esse filme no cinema. E aí eu mal podia esperar para esse filme chegar na locadora. E chegou na locadora, fita dupla, era sempre muito divertido alugar fita dupla, aquela fitona na estojo duplo, né, na locadora. E assisti, se não me engano, porque eu tenho uma lembrança muito viva assim, de quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Acho que foi no sábado à tarde, lá em casa, eu tava sozinho. Botei a fita, assim, todo preparado para assistir esse filme, lá em 95, ou 96, não lembro, né, quando foi lançado em VHS. Mas, e foi assim um impacto, e esse impacto se manteria. E durante muito tempo foi, ali naquela minha fase, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, ele era meu filme favorito. Eu fiz caderno de colégio com ele na capa, eu fazia as capas dentro dos meus cadernos, assim, encapava e tal, com um pôster de filmes, e um dos cadernos que eu tinha era com Coração Valente, e me emociona até hoje, assim. Faz um bom tempo que eu não vejo. Eu lembro que eu tinha contagem desse filme, agora no meu Letterboxd está lá contado, mas assim, uma contagem anterior ao período que eu marcava, porque foi infância e começo da adolescência que eu não marcava. Foi ali no começo da adolescência, final da adolescência, quer dizer, meio da adolescência ali, o final da adolescência, que eu comecei a marcar, anotar tudo. Então Coração Valente, infelizmente, pegou um período quando eu anotava. Mas eu lembro que eu tinha uma conta na cabeça marcando esse filme, e eu lembro que, assim, tipo, 9 vezes, 10 vezes eu já tinha assistido. E em todos os formatos possíveis. Então, VHS, DVD, em telinha de 14 polegadas passando na Globo. Aí eu fui para a faculdade. Aí tinha uma sala de projeção lá na faculdade. Um dia eu cheguei lá e levei o DVD e botei numa sala de projeção, que foi a maior tela que eu vi, né? Era em DVD, mas enfim. Mas só o fato de estar numa tela maior já foi muito legal. Eu ainda não assisti em 4K. Ainda não assisti em 4K esse filme. E nunca vi no cinema.
fico rezando desde que esse filme, nunca, aqui em São Paulo, nunca vi o filme passar, uma sessão especial para que eu pudesse assistir, nunca tive a chance de ver esse filme na telona, mas que demais, né? Podia ter uma sessão desse filme, né, em IMAX. Seria muito legal se mais cinemas, tá começando a ter essa onda, tá voltando de cinemas, pelo menos aqui em São Paulo, passarem filmes, né, catálogo, né? Não precisa ser, pode ser de 2 anos atrás, 3 anos atrás, 10, 15, 20, 30, 80 anos atrás. É muito bom ver esses filmes na tela do cinema. Então, quem sabe, aí, Coração Valente, né? E me emociona muito, assim. É um filme que, até já sabendo o que vai acontecer, filme, eu sou alguém que não, assim, depois da minha adolescência ali, não sei porque aconteceu alguma coisa que eu passei a ser difícil de chorar, me emocionar, assim, na vida, sabe? Coisas, assim, às vezes tá acontecendo uma tragédia, sei lá, enterro de alguém e eu não choro. E eu fico até frustrado de, caramba, por que eu não tô chorando? Mas filme, eu choro. E se o filme quer me fazer chorar, eu choro. Audiovisual, de maneira geral, série, até propaganda de TV, se foi aquela que te pega, assim, pra fazer chorar mesmo, eu choro. E Coração Valente, mesmo tendo me emocionado muito lá atrás, e eu já sei o que vai acontecer, tudo, então teoricamente, né? É impressionante. A última vez que eu assisti, já faz um tempinho, mas eu lembro de o filme começar e eu já começar a chorar, assim, porque eu já tava emocionado sabendo tudo e vendo, caramba, olha isso. Então, assim, eu amo esse filme, amo demais, me marcou muito. E quando eu tava finalizando essa lista aqui, eu falei, cara, é esse. Esse é o meu filme dos anos 90, assim. E é isso, pessoal. Essa é a minha lista dos meus top 10 filmes favoritos dos anos 90. Quero ouvir, com certeza, os comentários de vocês a respeito, mas mais do que isso, ver as listas de vocês aqui nos comentários. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo as listas de cortes, né, os outros filmes que não entraram, e talvez aí ajude vocês também a montar a lista de vocês, ajuda já a lembrar, ver títulos aí que vocês sabem que entrariam nas listas de vocês. Se você curtiu o vídeo e você está aqui até agora, por favor, deixe seu like aí, e se você não é inscrito e está aqui, por favor, inscreva-se aqui no canal para receber as notificações aí, ativa o sininho para receber sempre as notificações quando eu posto vídeo novo, e eu convido você a, se assistiu esse vídeo todo, tá aqui, pô, você com certeza algum grau, né, de apreciação do conteúdo você tem, então considere ser um apoiador aqui do canal. O link tá aqui na descrição do vídeo, uma campanha fixa lá no Catarse de contribuição mensal, e tem várias recompensas, né? A mais legal de todas, assim, para recompensa, a menor recompensa, né, para o menor nível de apoio, né, é o Clube do Filme. Todo mundo que é apoiador aqui do canal faz parte do Clube do Filme. E o que é o Clube do Filme? Mensalmente, com os apoiadores do canal, terá uma conversa, né, com um filme a ser combinado entre nós, uma conversa entre nós para discutir, debater, falar sobre um filme que vai ser escolhido entre nós. Então, estou muito empolgado para isso e espero que você clique aqui, conheça o projeto e tudo mais e possa se tornar um apoiador. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.